Esse é o Cantando Contos, podcast onde a música encontra histórias e histórias se encontram na música. Olá! Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Eu sou a Aline Oliveira e junto com meu colega Wesley Chagas nós vamos conduzir a história de hoje. Olá Wesley, tudo bem? Olá pessoal, tudo bom? Animado de estar participando aqui do Cantando Contos. Bom Wesley, como aqui a gente quer que todos participem conosco, eu vou começar com a minha audiodescrição e depois você continua, pode ser? Tudo certo. Então, eu sou uma mulher branca com cerca de 1,60 de altura, tenho cabelos castanhos com as mechas loiras, estou usando uma calça verde, como boa fã de Star Wars que sou, estou usando uma blusa branca com a estampa do Baby Yoda, escrito Mandalorian. E você, Wesley? Então, pessoal, sou um homem negro de 1,78, tenho cabelos pretos, barba preta, uma tatuagem de dragão no meu pescoço, estou vestindo uma camisa manga longa na cor marrom e uma calça na cor areia, eu acho. Então vamos começar. Estão preparados? Como de costume, você conhece essa música? E aí, pareceu familiar? Pra mim, um pouco. Eu acredito que seja você, de uma cidade grande ou pequena, desse país, eu acredito que você já tenha escutado em algum momento de necessidade da sua vida. Pois é, né? Acabou o gás. Acontece. Ou então, se você tem mais de 20 anos como eu, Como eu também. tá esperando pra ser atendido pra resolver aquele BO no telefone. Essa pega, né? Essa é complicada. Olha a musiquinha tocando no fundo, ó. Mas agora vem a revelação. Você sabia que essa música é de Beethoven? Então vamos ver se o pessoal na rua sabe? Vamos, tô bem curioso. Você conhece essa música? Conheço. Não tem como, né? O brasileiro, acho que, pelo menos em São Paulo, o estado de São Paulo, todo mundo conhece essa música. Sim, conheço. O que essa música remete pra você? É o gás. E o que ela remete a você? Olha, ela deveria remeter um clássico inigualável aí da história, mas infelizmente ela me remete ao botijão de gás. E você acha que o botijão não pode vir a ser um clássico do nosso dia a dia? Ele já é, né? Para cozinheiras, para todo mundo que depende de uma alimentação através do fogão em casa, que não seja por condução, ele já é um clássico, mas eu não acho que tão clássico quanto a música. Então ela remete a você ao gás. Ao gás. Infelizmente, porque a música é linda. Mas agora, tipo, a edição remete ao caminhão da Ultragás. Não no Ultragás, porque eu acho que também todas as empresas de gás começaram a usar também. E nesse contexto que o senhor trabalha, o gás É importante. é importante. Aham. Então é uma música que é uma música de alerta, a gente diria. Eu acho que é chata, viu? É chata. Chata? Por que é chata? Acorda a gente de manhã cedo. Mas aí não é bom que não te faz lembrar, nossa, eu preciso do gás. Então é bom quando o gás acaba. A musiquinha é boa, né? E já aconteceu Já do gás acabar? acabar e passar a musiquinha aí, eu compro gás. E aí compra. Mas já aconteceu mais eu dormindo e eles me acordaram de manhã cedo. Nossa, então também é um despertador. Também. Ah, é verdade, tem gente que usa como despertador. Eu acho que não, porque eu acho que a música é muito bonita, mas acho que ela perdeu um pouco o valor porque foi usado muito com o caminhãozinho do gás. Então, acho que não é legal como despertador. Você sabe de quem é essa música? Não. É do Beethoven. Olha, maravilhosa. Maravilhosa. E você já passou algum perrengue sem gás e aí tocou a musiquinha, você chegou, agora vai resolver o meu problema. Perrengue não, porque em casa, pelo menos até hoje, sempre tem um botijão reserva. Mas ouvir a música automaticamente me remete a isso. E você sabe de quem é essa música? Do Beethoven? Sou do Beethoven. Isso mesmo. E você sabia que essa música é de um compositor chamado Beethoven? Não sabia.
Você já ouviu falar no Beethoven? Opa. Então é dele essa É dele? composição. E faz sucesso assim? Faz sucesso. Fica um pouquinho, né? Uau. Olha, eu acho que deu pra perceber que umas pessoas sabiam, outras não sabiam, né? Tô chocado com as opiniões contrárias. Aí eu descobri que a música era do Beethoven e coloquei ela num lugar mais não deveria ser assim. E outras opiniões super afetivas. Interessante, bonito. Bom, pois é. Mais conhecida como a música do gás, ela caiu nas graças do cotidiano do brasileiro quase que por acidente, viu? Ali nos anos 80, ali, as empresas distribuidoras de gás queriam encontrar uma alternativa para as buzinas dos caminhões e os gritos que eles davam de "Oh, gás!" Esses gritos, Mas eu tenho uma... entoados pelos vendedores das ruas, né? E qual que foi a solução? Gente, mas o pessoal realmente não gostava do gás, porque é tão memorável. Então, a Ultragás, que é a empresa que a gente conhece até hoje, Sim. contratou o compositor Hélio Zendisky, que, inclusive, ele é compositor da música do X-Tudo, da cultura, que tinha o X-Tudo, tudo, Que demais. para compor uma música que seria tocada nos caminhões. A solução foi simples. Ele buscou inspiração na música de Fúria Lisa do Beethoven, e seriam umas batidas de botijões de gás, toques de flautas e violinos, e chegou na famosa música que a gente conhece até hoje. Bom, acho que deu pra reconhecer, né? Reconhecer. E aí, depois de tudo isso, tudo é história, né? Digamos até que, como a gente gosta de definir hoje em dia, virou meme, viralizou. Realizou. E olha que naquela época nem existia internet pra gente ter esse termo, né? Porque afinal, todo mundo, eu acho que tem uma lembrança, tem uma história pra contar a partir dos versos da famosa música. Então, o papo de hoje, a gente vai descobrir exatamente isso. Wesley, eu quero saber, o que te lembra quando toca essa música? Boa. Olha, ouvindo os comentários do pessoal, eu acho que eu vou muito de encontro com um senhorzinho que falou que parece um alarme. Acorda a gente de manhã. A minha memória mais próxima que eu tenho com essa música era quando eu era mais ou menos adolescente, tinha ali entre 11 e 12 anos. E nesse momento eu comecei a ajudar meus pais numa bomboniere que a gente tinha lá em Guarulhos, onde eu morava. E assim, claramente não queria estar lá, né? Eu tinha 12 anos, eu queria estar vendo Dragon Ball, queria estar, enfim, jogando videogame. E o tempo era muito curto, eu tinha que ficar lá na parte da manhã, aí dava, sei lá, umas meio-dia por aí, eu ia pra escola. Então, eu tinha essa jornada e eu era bastante preguiçoso, pra falar a verdade. Eu lembro que a gente abria pontualmente às 9 da manhã. E era o momento que o carro do gás passava com esse jingle maravilhoso. E aí, ficou muito pra mim como um alarme mesmo, porque quando, se porventura a gente não tivesse com a loja aberta, e geralmente era eu que abria, a gente estava atrasado. Então meio que ficou um alarme pra mim, assim. Não sei se a memória é tão positiva assim, só que ficou nesse lugar afetivo aí da Nossa, é infância, quase que um trauma pra você, hein? gente, perdoem. Era pra ser uma história feliz, mas não é. Bom, então já que a gente tá aqui pra tocar a resenha, eu vou contar a minha história, então. Ai, pô. Eu morava na casa da minha mãe, e aí, que é na periferia, então sempre tem aquela meio que disputa de gases passando ali de hora em hora, né? Aquela coisa toda. Sim. E aí eu comércio. ficava prestando atenção nas diferenças das músicas, porque eu sempre fui muito grilada com música, e eu ficava, nossa, essa música é diferente, essa música é da Ultragás. Essa é diferente, essa é da Nick Gás. Mas você conseguia perceber essa diferenciação, tipo, pelas notas? Acredite, eu consegui. Uau, gente. E aí, eu já começava a conhecer, já começava a diferenciar ali já e tal. E aí minha mãe tinha uma preferência de um e outro, eu já falava, esse não é. Fora aquela cena clássica de domingo, né? Tava ali minha mãe preparando o almoço, aquela lasanha clássica, o domingão e tal. De repente, puf, acabava o gás. Nossa, Aí eu ficava naquele pequeno desespero ali, puxa, o que a gente vai fazer, o que não vai, será que tem lugar aberto, será que não tem e tal. Como do nada, há uma luz no fim do túnel, a gente escuta a musiquinha lá no fundo, assim. Tarararararara. Aí eu só escuto minha mãe, eu lembro da imagem da minha mãe falando assim, corre, Aline, corre pra segurar ele lá. Lá vai eu sair correndo dentro de casa, moço, pelo amor de Deus, para aí. Assim, parece aquela luz no fim do túnel que aparece, assim. E aí salva o almoço de domingo. Então,
Nossa, é muito É interessante. engraçado, é triste, mas é feliz. E é uma memória que talvez a gente hoje em dia não tenha tanto mais, né? Que hoje tem até aplicativo, claro, na época de pedir gás, gás encanado, acho que deu uma Exatamente. diminuída, Hoje em dia- Essas humilhações talvez não passamos tanto mais, assim. Hoje em dia na minha casa é gás encanado. Acabou a minha graça de correr atrás do caminhão de gás. E é engraçado como eu acho incrível como o brasileiro consegue melhorar as coisas, né? De um contexto totalmente erudito, de música clássica, para um contexto tão afetivo, de casa de mãe, de comércio, de almoço em família. E para mim, isso é o mais incrível da música. Como eu disse, eu consegui diferenciar ali entre os caminhões diferentes de como os nossos sentimentos podem mudar de acordo com a proposta musical, né? E é bonito também, porque é um sample, né? Basicamente, que ele pegou ali e remixou, de certa forma, da música do Beethoven. E eu acho o sample, assim, uma coisa muito interessante, principalmente pensando em música, porque ele consegue transportar uma música que a gente tinha relações afetivas para um lugar totalmente outro, assim. A gente tem exemplos maravilhosos que partem, inclusive, do funk. E, recentemente não, talvez 2018, depois da pandemia, meu senso de local, tempo e espaço ficou meio corrompido, gente, desculpa. Mas talvez ali em 2018 teve um funkeiro MC Fiote que pegou um sample do Bach, né, do Sebastian Bach, e transformou numa música Bum Bum Tantan, e foi um hit de carnaval. E ao mesmo tempo, quando a gente começou a ter as vacinas, né, da Covid-19, ali por volta de 2021 e 2022, o Instituto Butantan fez uma parceria com esse MC para divulgar e incentivar as pessoas a se vacinarem com a Coronavac, se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu acho que era Coronavac. E é muito interessante a gente pensar nesse movimento... comprovações agora aqui, gente, primeira mão, que é a Coronavac, sim. A nossa produtora aqui do lado confirmou que É muito bom ter uma produção boa. Outro nível. Por isso que eu amo esse podcast. Bom, e se a gente pensar de novo, né, só retornando agora pro Beethoven, no período que Furiorise foi feito, era algo extremamente diferente, né? A forma como a gente consumia música. Para começar, a música clássica, e o Beethoven sendo um músico da corte ali, produzia música para um setor extremamente privado ali, produzia música para a aristocracia, por volta ali do século XIX, que foi quando a música foi feita. E hoje em dia a gente tem ela de jingle de celular, a gente tem ela como memória afetiva de gás, tem ela como telefone de fila de espera. E é muito legal pensar esse caminho das artes, porque nas artes visuais a gente tem um passo que é muito parecido com isso, né? As pinturas, por exemplo, que antes eram basicamente feitas, encomendadas, né, por uma corte, por uma monarquia, uma elite, e que eram apreciadas em contextos privados. Hoje em dia a gente tem museus públicos, né, desde o século XIX praticamente, que faz com que a gente consiga olhar essas imagens que em sua maioria foi feita para ficar dentro de casa e a pedido de alguém que queria se ver bonito e queria ter uma representação antes da fotografia. Então é muito legal ver esse caminho acontecendo com a música também, né? Sim. Viva o sample. E eu acho que vale a pena a gente trazer para discussão aqui também como que Beethoven se tornou tão popular na música brasileira, né? Mesmo sendo considerado um compositor de música erudita. Sim. Vai lá, Wesley, o que você tem a dizer quanto a isso? Eu dei uma pesquisada, né, pessoal, para vir para esse podcast. E aí eu encontrei algumas informações. Tem uma reportagem de uma agência de notícias alemã, me perdoem pelo sotaque alemão, que obviamente eu não falo, é a Deutsche Welle, que questionava justamente toda essa repercussão do Beethoven, né? Como que Beethoven se tornou tão popular no Brasil e nem foi através da música tradicional, né? Foi através de uma propaganda, de um jingle. E na matéria tem uma entrevista com o Emanuele Baldini, que é o Spala da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a famosíssima OSESP. E para quem não sabe, inclusive, Spala é o braço direito do mestre, da pessoa que está regendo ali o coral. E nela, esse Emanuele, né, ele afirma que é uma possível explicação para isso, talvez, esteja no fato de que muitos compositores da música nacional, ali daquele período, né, final do século XVIII, começo do século XX, estudavam na Europa, o que é um caminho muito parecido, inclusive, com artistas de diversas áreas, né, de irem para a Europa como modelo, para pesquisar.
música, em pintura, enfim. E eles acabaram sendo muito influenciados por essa música clássica, entre aspas, europeia, né? E quando retornaram ao Brasil, eles buscaram uma linguagem mais própria, né? Uma coisa, a gente tá nos trópicos, né? Aqui o nosso inverno faz 25 graus, hoje deve estar batendo quase isso aqui no outono. Então eles buscaram esse repertório, né, mais latino-americano. Isso faz sentido, né? Eu acho que faz total sentido. E tanto que a gente vê a repercussão disso nessas maravilhas que a gente tem, como esse jingle. Já que a música, a gente se reconhece nela pela originalidade, pelo lugar afetivo que ela tem com a nossa terra, né, com o nosso povo. Então, tinha uma necessidade, né, de pegar todos esses estudos da Europa e trazer para o Brasil numa roupagem mais brasilidades, digamos assim. Tanto que até na música da Ultragás mesmo, que é o que a gente tocou, de primeira, quando a gente escuta a música, a gente tem dois sentimentos. Eu digo que a gente tem dois sentimentos. Um, a gente fala, já escutei essa música antes. Exatamente, exato. Aí o segundo, a gente fala, mas ela tá diferente. Que é justamente essa brasilidade aí, porque uma exatamente não é a cópia da outra, realmente é uma releitura tropicalizada, digamos assim. Sim. Inclusive, assim, pode ser viagem da minha parte, tá? Mas o início da música me lembra até talvez um efeito sonoro de tambor, né? Que é muito da cultura afro-brasileira, enfim. Então, eu acho que ele conseguiu, assim, o compositor tá de parabéns, ele conseguiu trazer um pouco pro nosso território mesmo, né? Pra gente dar uma... E só complementando o que você disse, e aí eu acho que vale a gente ressaltar também quanto que Beethoven é popular na cultura brasileira, né? Porque eu acho que não existe um brasileiro que não escuta uma música clássica, assim, lá no fundo, e fala, nossa, é de Beethoven, né? Mesmo que ele não saiba, mas ele fala, é do Beethoven essa música. Exatamente. E pensa assim, se eu fosse marqueteira, atrás de um jingle pra publicar e pra ser reproduzido nas ruas, seria quase que natural, né? Vou pegar uma música que todo mundo conhece, dar uma melhorada nela. E aí a gente transforma numa música que todo mundo já conhece num chiclete. Exatamente. E aí que nasce o viral. Você tem isso, viral. Quando você falou de viral, eu pensei, Eu já ia até comentar sobre isso, que você lembrava daquela vez que teve esse funk que a gente tocou aqui. Eu acho que foi esse funk, né, que viralizou recentemente no carnaval. Eu tinha uma memória vaga, assim, eu falei disso no início, mas eu acho que talvez tenha sido esse, talvez tenha sido. Exatamente. Foi uma sucessão, né, dos carnavais A fantasia do pessoal de Ultragás foi nesse nível, né? Nossa, se isso aqui fosse um vídeo, inclusive, eu acho que a gente poderia botar vários vídeos das pessoas fazendo gracinha, assim. Exato. E foi uma sucessão. E, realmente, eu acho que a música só melhora, né? Sim. Aliás, isso me faz lembrar de um tema, né, que você tinha comentado anteriormente, que agora me passou pela cabeça aqui, que é o meme, né? Que, enfim, nos anos 80 não dá pra falar ainda de meme, né? Mas aí eu fico pensando, hoje em dia, como seria, né, se tivesse viralizado? Eu não lembro, assim, na área da publicidade, enfim, se alguém aí que tá nos ouvindo é da área da publicidade pode até mandar pra gente depois. Mas eu não lembro de um viral, assim, de jingle que fez as pessoas, né, embarcarem e fazer fantasia e, enfim, viver isso. E a gente tá falando de uma música que foi composta nos anos 80, né? Então, se sei lá, em 2018 pra cá ainda tá tendo viral, é porque ela tem uma força gigante. Imagina só se esse jingle não é lançado agora na era TikTok, gente. A gente ia ter milhares de dancinhas maravilhosas pra gente... Bom, já fui, a produção aqui já me adiantou que eu dei uma rápida pesquisada na internet e a gente encontrou várias versões dessa música. Bem verdade é essa, né? Ah, meu Deus. Do rock, do erudito, ao forró, do pop, tudo. Olha só, tudo que a gente encontrou por aí. Muito bom.
Temos em Sandra, é isso mesmo? É isso mesmo. É. Nossa, pera. Tava esperando por isso. Pera, temos um Sandra. Estou gostando. É, Jair. Nossa, isso me lembrou outra coisa. Certo, lá você nem vai acreditar, mas não tem nada a ver, mas me lembrou a introdução da música do Raça Negra. Cheia de mania, exato. É, cheia de mania, sim. Me lembrou. Muito verdade. Nossa. É o rap. Não, acho que a gente pode ficar aqui horas e horas fazendo várias versões dessa música. Possíveis, né? Pra todos os gostos possíveis. Ok. Nada mais justo não é pra festa junina. Não, e assim, pra pensar agora, eu acho que isso tudo é um reflexo também da cultura brasileira, né, gente? O brasileiro, eu acho que esse personagem tem que surgir aqui nessa conversa. Porque como você tinha comentado antes, a gente, de maneira geral, é um povo que gosta muito de misturar, né? De criar coisas novas, né? A gente tem uma cultura musical aqui maravilhosa de misturas que, enfim, mistura ritmos de diversas regiões do planeta. E pra mim, eu acho que o principal efeito mesmo de Fúria Elise é que a música é original, né? Ou mesmo a regravação da música do Gás, é que ela atinge pessoas de todas as idades, de todos os contextos. Isso pra mim é maravilhoso, assim. A gente vai ter desde uma pessoa que tá lá num condomínio fechado, super rica, até uma pessoa mais trabalhadora, que mora na periferia, e que vai ter um laço, né, um vínculo com essa música. É exatamente isso, né? Seja quem gosta de música erudita, seja quem gosta do rock, do pop, do forró, de tudo, né? Eu acho que em algum momento todo mundo olha e fala, pô, essa música é muito legal, né? Legal. E pra mim, é justamente aí que tá o brilho da coisa, porque são nessas histórias que a gente conta de correr atrás do caminhão de gás, de você falar que te lembrava que estava atrasado, que a gente faz as histórias que a gente vai contar pros nossos netos, pros nossos filhos, pro tudo que tem direito, né? É no domingo de manhã, tocando ali. Sim, eu lembrei de outra agora, que é a caixinha de presentes, que geralmente é a Fúria Elise que toca também. Aquela de Dorina, sim, é verdade, né? Música. Então acho que a nossa história de hoje é essa. Então eu quero deixar aqui pros nossos ouvintes o que vocês acharam da história de hoje e o que remetem vocês a essa música. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Wesley. Obrigado, eu adorei participar desse papo, adorei saber mais sobre Fúria Elise e pesquisar mais sobre isso, porque é realmente uma música cheia de camadas e que atravessa a gente de uma forma extremamente esquisita, mas muito afetiva também. Então, espero vocês no próximo episódio. Até lá! O podcast Cantando Contos é um projeto do curso de produção de podcast do Senac Santana e produzido por Aline Oliveira, Amanza, Maria de Aguirre, Pedro Henrique, Wesley Chagas e Victoria Grigolo. Aqui, a história sempre vira música. Ele está disponível nas plataformas de áudio para você ouvir quando e onde quiser. Oh, guys!